Jesus diz, mas se, olha como está vinculado ao contexto antecedente. Aquele é o servo que ele tinha mencionado como bom, que dava sustento aos seus conservos e que era generoso com a graça de Deus, como diz Paulo em Atos 20, aos presbíteros de Mileto, ensinando a eles todo o desígnio de Deus, como Paulo diz, porque eu nunca deixei de vos ensinar todo o desígnio de Deus, todo o evangelho de Cristo. Mas com o passar do tempo, tem muita gente que não consegue manter aquela coisa virgem, pura, limpa. É por isso que Paulo diz, em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz, mas receio de vós que o diabo tenha enganado os vossos corações, que a serpente tenha enganado os vossos corações e afastado vocês da pureza e da simplicidade devidos a Cristo Jesus. Quando essa serpente arquetípico espiritual consegue fazer esse trabalho serpenteante de dissimulação que nos afasta para cá e nos puxa para lá e vai levando, quando você vê, você está anos-luz de distância do chamado original, e aí a pureza e a simplicidade devidos a Cristo Jesus desaparecem da nossa vida, e a gente se transforma esse ente abominável da desolação, sentado num lugar santo na sua igreja, como se fosse o próprio Deus demandando meios, dinheiro, recurso, glória, honra, obediência, subserviência e tudo que vocês veem acontecer por aí afora, numa maneira tão absolutamente relaxada e desatenta, que faz de vocês cúmplices desses perversos que foram gradativamente escolhendo andar no caminho de Balaão, que é o caminho das remunerações que decorrem da infidelidade ao mandamento de Deus e ao Evangelho. Mas se aquele servo que um dia foi bom se tornar mal porque dentro dele já tinha uma inclinação, e uma pequena tendência, ele conseguiu durante 1 ano, 2, 5, 10, 15, dar socos naquilo ali, mas tudo o que lhe faltava era que chegasse um grupo de pessoas com validações e dissessem, não, que é isso, como para mim já chegaram centenas de vezes, que é isso? Que santidade é essa? Que pureza é essa? Que compromisso é esse? Você podia ser um milionário, um dos pastores mais ricos da terra. Eu conseguiria montar um marketing que te projetaria para as alturas alcondoradas planetárias. Quantas vezes gente veio, e até hoje tem gente que ainda me propõe isso. Agora, quando encontra um coração que já não é firme, e já não tem raízes profundas, que é como aquela terra que Jesus descreveu, e recebe com alegria a semente do evangelho, mais embaixo tem pedra e a raiz não entra, ou como aquela outra semente que recebe com alegria, mas logo, logo tem uma simultaneidade de maldades crescendo junto com o evangelho. Nesse caso, Jesus chamou de os espinhos, que crescem e sufocam e matam a semente. Ou tem aquele caso da semente que cai numa terra que poderia até vingar, mas está na margem. Mas vem o diabo e rouba. Então tem muita gente que, se tivesse, e aí deixa eu fazer um parêntese aqui e dizer o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente que tem uma tendência ruim no coração. Mas se elas forem acompanhadas a vida inteira de gente boa, de uma mulher boa, de filhos bons, de uma igreja boa, de amigos bons, numa geração boa, elas não dão vazão à tentação da maldade que as habita. E eu já ouvi tanta gente dizendo, Caio, rapaz, quando eu estou sozinho, eu às vezes levo cada susto com as maldades que brotam de dentro de mim. E eu dou graças a Deus por ser teu amigo, por andar com esse grupo de pessoas tão boas, ou de ter gente na minha igreja tão santa, pura, que toda hora me
sem saber, me indica um caminho melhor para prosseguir. Esses, pela conjuntura e pelas circunstâncias, são inibidos na prática de qualquer maldade, mas não é porque aquela seja uma convicção essencial que eles praticassem sozinhos, se fosse o caso. São pessoas que precisam de certos cercos sociais para não desandarem totalmente. Você sabe disso. Mas tem aqueles que começam bem, mas quando dentro deles tem essa pulsão estranha, que eles identificam, que até então não deram vazão, mas no dia que a oportunidade surja, eles vão expandir isso. Como a gente vê hoje, pessoas que se tivessem crescido do lado de outras pessoas na fé, teriam se tornado até razoáveis. Mas porque cresceram e se alimentaram e foram discipuladas e orientadas e seguiram e andaram junto com os piores indivíduos, piores do que fariseus dos dias de Jesus, de tão malignos que são, eles se tornam, como Jesus disse em Mateus 23, 2 vezes mais filhos do inferno do que os seus discipuladores. Portanto, é para esses que esse verso 48 diz: mas se aquele servo que começou bom tiver essa propensão ruim plantada dentro dele, o próximo passo é que, demorando, Jesus não voltando logo como não voltou em 2000 anos, e ele sentindo que as pessoas o obedecem, as pessoas o levam a sério, as pessoas o consultam para tudo, até para saber se podem tomar um vinho, para qualquer outra coisa, se podem fazer amor com a esposa por trás, pela frente, pelo lado, isso e aquilo. Colocam a vida inteira na mão de um cara para decidir. Se não for um ser humano bom, se for bom, ele já chega e diz: olha, isso não tem nada a ver comigo, é a tua vida pessoal. Se houver consenso, decidam vocês dois com amor. Mas quando você vê um cara que quer se meter na vida íntima, na tua cama, isso já é um mau sinal. Ele é mau. Ele tem tesão, ele quer ouvir como é que você faz com ela, como é que ela faz contigo, e ele é mau. Se ele fica perguntando o tempo todo quanto dinheiro você está faturando, se o teu negócio está dando certo, se você está ficando rico, preste atenção, ele é mau. Se ele adora ouvir as notícias de que você ganhou milhões, e ele diz que coisa abençoada, Deus ama os seus filhos, que é para eles poderem dar um dízimo rico para a igreja, é o papo dele. Ele é mau. E você não notou, tá notando aí, Clarinha? Ele é mau. Esse é um servo que começa bem, mas sendo mau se corrompe por inteiro. Aí ele começa a dialogar com ele mesmo, disser consigo mesmo. O próximo passo é um diálogo de si para consigo mesmo. É dizer, poxa, todo mundo faz todo mundo. Eu tenho um amigo aqui que tem verdadeiros haréns de mulheres. Eu tenho um amigo hipócrita aqui, casado, e tem 3 filhos, mas ele gosta mesmo é de homem, é de outro tipo de relação que ele pratica escondida. E o problema não é ele gostar de homem, é a mentira, é a hipocrisia, é fazer uma mulher crer que ele é heterossexual e gerar filhos só para lá na frente deixar esses filhos escandalizados quando tudo for flagrado e os filhos perderem a fé e a mulher morrer de amargura. Mas tudo continua, depois dessa pequena relativização, continua com essa conversa de si para si. Ontem eu ajudei uma pessoa que estava nessa conversa já de si para si. Ele é um bom rapaz. Até aqui eu já o conheço há uns 15 anos, ele é um bom rapaz. A quem eu quero muito bem. Já ouvi ter algumas tentaçõezinhas, mas uma palavrinha minha o salvou daquilo, porque ele quer o bem, até aqui. Mas ontem ele me ligou angustiado, porque tem uma dessas figuras aí de internet, dessas que incorporam o pai da pessoa na reunião neopentecostal, aí fala em nome do pai da pessoa, que faz todo tipo de precepada. É um cara abjeto, é um cara perverso, guloso, ganancioso, arrogante, soberbo, manipulador dos pobres,
mora numa mansão extraordinária, carros importados poderosos, e o povo que vai ouvi-lo é uma multidão de miseráveis que ele arranca até as unhas. Aí veio e chamou esse rapaz, que até o dia de hoje tem sido meu discípulo, e que é muito bom de comunicação e é uma pessoa agradabilíssima. O chamou dizendo: olha, eu não quero aprender teologia, evangelho, quero nada disso, eu quero continuar fazendo as minhas mágicas, a minha trucagem, impressionando esse povo, com a minha profecia que ele inventa na hora. Mas eu preciso de um cara como você para ficar na minha retaguarda, porque na minha igreja entra muita gente, mas sai mais ainda. A única coisa que ele faz é conseguir arrancar o dinheiro na passagem, mas ele queria que todo mundo ficasse lá para continuar dando. Aí ele pegou esse rapaz e disse: fica aqui, ensina alguma coisa para eles que os façam ter vontade de permanecer na congregação. Aí, conquanto o rapaz tenha discernimento para saber que aquele indivíduo não presta, e até o dia de hoje é um perverso por deliberação gananciosa, arrogante e soberba, foi levado à casa do rapaz, ele dizendo: eu vou te dar tudo isso, você vai ter tudo isso só para me ajudar. E ele está vivendo uma vidinha até calma, num momento razoável, com a esposa dele, tem filhos. Aí me ligou angustiado: meu pastor, você é meu pai, eu ouvi, recebi esse convite, o que eu faço? Eu falei: sai daí, hoje. Porque se você entrar nessa, eu não tenho mais nada a te dizer na vida, nunca mais eu terei. Porque você não é nenhum inocente. Não entre. Porque isso é uma tentação para exacerbar qualquer que seja a maldade sutil plantada lá subrepticiamente no seu coração. Arranca isso e não deixa nem raiz nem ramo, senão você vai se estourar todinho. E falei muitas outras coisas a ele. Porque não é de hoje que eu já vejo isso acontecer e eu não vejo as pessoas nunca voltarem melhores. Eu nunca vi nenhum pastorzinho pobre ficar riquíssimo e se tornar um homem boníssimo, boníssimo. Na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, eles se tornam irreconhecivelmente perversos. O ente mau assume. Mas isso antes demanda um tempo de diálogo consigo mesmo. Eles ficam dialogando com a tentação e a tentação sempre vence. Se você dialogar com a tentação, ela vai vencer, vai te convencer. Aí você vai arranjar um argumento como esses aqui. Qual é o argumento? Meu Senhor demora. Já tem 2000 anos. Será que ele ainda volta? Eventualmente eu estou aqui para representar a Deus em Cristo. Quem sabe Jesus disse que voltaria para manter todo mundo em estado de expectação e suspense. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu vou tirar a vantagem. Está todo mundo esperando ele voltar, eu vou dizer: olha, enquanto ele não volta, eu estou aqui como representante dele. Da bênção dele, da prosperidade dele, do ouro e da prata, porque o povo não quer crescer em riqueza de amor, graça, bondade, misericórdia, justiça, verdade, compaixão, perdão, misericórdia, solidariedade. Tudo isso é para otário. Eles querem concreções de ouro, de prata, pedras preciosas, carrões, casas, é tudo que eles querem. Aí, uma vez vencido o diálogo de si para consigo mesmo, vem o argumento. O argumento é: meu Deus, é verdade, já tem 2000 anos. Eu tenho mais é que imitar os pastores americanos que já desenvolveram a teologia do domínio. Se a gente for ficar esperando Jesus voltar para que as coisas se tornem novo céu e nova terra, sei lá se isso vai acontecer, mas já que eu estou aqui identificado com o nome dele e todo mundo me respeita, eu vou aproveitar e vou me apropriar e vou espoliar. E o argumento é esse, de si para si mesmo: o meu Senhor demora. Está demorando muito. Se ele não quisesse abrir espaço para minha gestão, para minha dominação, para a política do cristianismo, para as 7 torres de dominação lá inventadas nos Estados Unidos e para a teologia da prosperidade, e para tudo mais que a gente faz envolvendo fé com política e manipulando o nome de Jesus para ungir verdadeiros demônios políticos,
Eu posso fazer o que eu quiser, porque o Senhor demora e eu lá sei se ele vai voltar. A maioria desses líderes espirituais hoje em dia não creem mais na volta de Jesus, nem querem que Jesus volte, porque se Jesus voltar, Jesus atrapalha. Os que ainda querem a volta de Jesus, por mais equivocados que estejam nas suas cronologias, escatologias, invenções de montagem de Lego escatológico, mas se querem que Jesus volte, ainda não ficaram de todo mal. Só estão iludidos, infantilizados, imbecilizados, marcando data, mês, hora e só falando no assunto com obsessão. Agora, esses outros que estão aí, que vocês conhecem para todos os lados, Estados Unidos, Brasil, América Latina, em vários lugares, mas é aqui no Ocidente que essa porcaria se tornou um esgoto que corre todo o continente e vai até a África. É que a maioria das pessoas não creem mais, esses pastores não creem mais na volta do Senhor. Eles dizem, o Senhor demora-se como argumento para dizer, eu estou aqui, vou fazer o que eu quiser. No dia que ele quiser interromper, ele que volte. Ele que apareça. Enquanto ele não aparece, alguém tem que levar vantagem. Quem vai levar vantagem sou eu. E aí o que é que ele faz? Ele fica tão poderoso, esse servo, que ele passa a tratar mal os seus irmãos, os seus companheiros. Lá na linguagem do Evangelho de Jesus, ele passa a espancar. Aí você diz, isso era 2000 anos atrás. Não, a história do cristianismo inteiro é espancamento, é fogueira, é pedrada, é alijamento, é banimento, é ostracismo, é a produção de hereges que não podem mais nem ser objeto de saudação, nem do pai, nem da mãe, nem dos filhos, nem de ninguém, espancando, tratando mal, alijando. E aqui, quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, em 1990 e até o ano 2000 praticamente, eu tive que me meter em histórias de pastor que mandou amarrar outro pastor e mandou os seguranças darem surra no cara. São esses pastorezinhos de nada que andam com 8 seguranças. Essas figuras que vocês identificam muito bem. E que ameaçam. Tá pensando o quê? Sou pastor, mas não sou trouxa. Vai tirar onda comigo, os meus seguranças aí vão já te pegar. E vocês ficam aí achando que isso é alguma coisa normal. Isso é coisa de servo mau. De acordo com o diagnóstico de Jesus. São os que espancam, alijam, dominam, gritam, impõem pavor nas pessoas, ameaçam retirar a cobertura e a vida delas entrar no inferno. Além disso, eles se entregam aos devaneios. O negócio deles é comer e beber com os poderosos, são aquelas conversas nojentas. É que você talvez nunca tenha tido a oportunidade de sentar numa mesa de senadores, de deputados federais, de funcionários públicos de alto padrão, de políticos executivos especialmente. Você não tem ideia do besterol, do palavrão, das conversas de quem está comendo quem. Sabia que a mulher do fulano alcançou esse cargo que ela tem agora, escalou tudo trepando com tudo que é senador até chegar lá no topo, você sabia? Aí todo mundo, não me diga, eu tenho uma outra história, aí conta de outros. Isso é o comer e beber nojento que eles vão fazendo. Aí qual é a alma de servo de Deus que aguenta esse convívio? Aí quando o cara se acostuma e gosta, ele passa a ser contador de histórias do mesmo nível, pornofônico e perverso, para os outros que estão ouvindo, enquanto ele mesmo se jacta. E ainda tem alguém que diz, até tu, pastor. Aí o cara diz, não, eu sou um homem de Deus, mas também não sou de ferro. Dava para aguentar uma mulher dessa? Eu me entreguei. Depois eu fiz uma semana de oração pedindo a Deus para me perdoar. Mas, sinceramente, tantas vezes quantas uma gostosa daquela se apresente, eu vou cair. Meu Deus, eu já ouvi isso para todo lado e vem gente aqui na minha casa, até o dia de hoje, senador e deputado federal, que me contam a história dessa bancada de crentes todos que tem aí, se jactando para vocês de que são algumas coisas, mas são piores do que os piores. Aí eles passam a comer e beber com os ébrios. Tem até
gente de igreja que começou até bem no passado, hoje o cara está bebendo tanto aqui no Congresso Nacional que vive de olho roxo, espancado, arrebentado. Às vezes ele quer pegar isso aqui, você vê a mão do cara tremendo. É um pastor aí que todo mundo conhece, representante do povo. Porque se acostumou a dizer o Senhor demora, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar proveito. É a minha vez. Aí começa a dar razão a si mesmo, no diálogo pessoal consigo próprio, arranja um argumento, meu Senhor está demorando muito, eu não sou de ferro, não há quem aguente. Aí ele exacerba poderes, começa a dominar o rebanho, como Pedro disse. Não sejais dominadores do rebanho, eles passam a ser dominis, senhores do rebanho. E aí se sentam com os ébrios. Ébrios com moções, ébrios com placas de honra ao mérito, ébrios bem escaneados e ranqueados na sociedade, mas que são todos podres na sua maioria, tem alguns que não. Aí eles se entregam a isso. Aí Jesus diz, enquanto eles estão aí nessa distração, aproveitando, pintando e bordando, o Senhor volta. E o Senhor volta quando ele voltar, mas a gente vê aqui todo dia. Tem alguém que está aprontando a beça, batendo na mulher, pegando esposas de outros, tomando posse de dinheiro, ficando rico às custas da congregação. Aí, de repente, você ouve dizer que aquele cara que aprontou, foi dar uma voltinha e bateu o carro, ou bateu a moto, ou sofreu um acidente, bateu na cabeça no meio-fio e morreu, foi encontrar o Senhor e vai ter que se explicar, cara. Olha, um ateu não tem que se explicar, um agnóstico não tem que se explicar. Quem não teve conhecimento não tem que se explicar. Agora, esses caras, o apóstolo Tiago diz, sobre esses que se dizem mestres, virá infinitamente mais rigoroso juízo. Eu não posso brincar de Deus, porque eu sei tanto o que Deus quer do ser humano que não dá para eu brincar de Deus, porque sobre mim viria um juízo incomparável. Eu não quero isso para a minha vida.